Olá, meu nome é Edson, sou do Rio de Janeiro, capital, e falo direto da Ed Caverna. Esse é o sétimo vídeo e eu desejo que seja o último sobre esse toca-fitas da Polivox, o CP150D. Os vídeos anteriores estão na playlist Concertos Vintage e todos os vídeos são numerados, então fica fácil de você acompanhar. Então, no quinto vídeo eu fiz todos os ajustes desse aparelho, né? E nele a rotação ficou legal, né? Ficou estável. E assim ficou durante uns 8 ou 9 dias aqui em teste, né? E após isso começou a apresentar problemas de rotação, né? Bom, então, pois bem, de lá para cá eu tenho batalhado aqui para tentar descobrir quem estava causando esse problema, né? Qual a peça que estava causando essa deficiência aí da rotação, né? Então eu consegui descobrir e o problema está nesse cara aqui, tá? O rolo pressor. Mas não é o rolo pressor em si o causador do problema, e sim o suporte dele, tá? Esse rolo pressor aqui é de excelente qualidade, é de produção artesanal, tá? De uma pessoa que produz eles, além de outras coisas, e é de excelente qualidade, tá? O problema não é ele, como eu falei, o problema é no suporte. Esse aparelho ele já esteve com outra pessoa, né, para fazer os trabalhos aí que precisavam, né? Então ele veio parar aqui na minha mão, né, para eu poder fazer o serviço completo. Então a pessoa que fez esse trabalho foi ele que colocou esse rolo pressor aqui nesse suporte, né? E então depois eu passei a analisar e percebi que ele está amassado aqui desse lado, né? Então isso está causando com que às vezes o rolo pressor fique um pouco preso, né? E isso é que está causando o problema de rotação, tá? Poxa, Edson, mas por que você não descobriu isso antes? Então, eu tenho um CP750D, né, que eu ganhei aí do amigo Ciro, e então eu fui para pegar o rolo pressor do meu para passar para cá. Então, antes de tirar o rolo pressor de lá, eu botei a fita padrão e medi a velocidade com o frequencímetro, né? Apesar de estar com a velocidade baixa, estava estável, entendeu? Então eu tirei o rolo pressor de lá do outro aparelho e coloquei nesse aqui. E o problema persistiu. Então eu pensei, não é o rolo pressor, né? Então aí eu fui, troquei motor, eu fiz uma série de coisas aqui. Inclusive eu estou aqui com as peças do meu, estou com os tracionadores do meu, estou com o capstan do meu, e entre outras peçazinhas aí que são do meu, né? Eu vou ter que tirar e passar as originais desse aparelho aqui para a mecânica, né? Então aí como é que eu descobri isso, né? Eu fiz tudo o que eu tinha que fazer e não achava o problema e sempre ficava com a deficiência aí de rotação, né? Bom, então eu resolvi tirar ele novamente, né? E aí eu passei a observar com mais atenção e foi quando eu percebi essa questão aqui, né? Então, antes de mexer aqui, eu peguei o meu rolo pressor, né? E aqui, olha, essa aqui é a borracha original do meu, né? A gente vê que ela está com muito brilho, né? E ela está ressecada. Bom, então o que eu fiz? Eu tenho aqui uns rolos pressores chineses, aqueles de plástico, né? Então eu tirei a borracha de um deles e passei aqui para esse miolo do meu, né? Coloquei no lugar e o problema persistiu, né? Então aí eu decidi retirar isso daqui do suporte do meu e botar o rolo pressor chinês no suporte aqui do meu, né?
Então é ele que está aqui, olha, tá? E daí a rotação ficou estável. Deixei a fita padrão rodando durante 1 hora, né? É uma fita de 60 minutos, deixei passar os primeiros 60 minutos, rebobinei e novamente mais 60 minutos e a rotação é estável. Então o problema todo era o rolo pressor, né? Então esse foi o motivo de eu não ter descoberto isso antes, né? Eu nunca ia imaginar que o problema pudesse ser isso daqui, né? Então eu tive que ter assim uma atenção especial aqui para poder descobrir que o problema era esse, né? Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou tentar resolver esse problema aqui. Eu tenho que desmontar isso novamente, tenho que tirar esse pino fora, tá? E tentar desamassar isso, né? E colocar de volta para ver se vai resolver, né? Tá, então antes disso eu vou mostrar para vocês. Vou botar aqui a fita padrão. Eu vou ligar ali a ponteira do frequencímetro ali na saída do aparelho e já mostro aí para vocês. Então, eu já estou rodando aqui a fita de 3.40 kHz, ok? Vamos verificar aqui no frequencímetro, olha aí. Três mil e quarenta Hz, né? Rotação perfeita. Ok, então eu vou fazer esse procedimento aqui nesse suporte e depois eu retorno com ele para a gente poder verificar aí como é que ficou a rotação. Então vamos na sequência. Então eu já desmontei, tá? Olha, olhando aqui assim, é praticamente imperceptível o problema, né? Mas essa ponta aqui, ela está para dentro, né? E aí ficava pressionando o rolo pressor. Então eu vou desamassar isso. E não é fácil não, tá? Botar certinho. Tem que fazer com calma. Depois eu mostro aí para vocês. Bom, então já coloquei aí o rolo pressor no suporte. E olha aí a diferença. Eu deixei um pequeno afastamento para que ele possa ter um deslocamento lateral, tá? Então, com isso eu evito o travamento dele, né? Certo? Olha aí. Eu deixei com a mesma folga que estava o chinês no meu suporte, tá? Então agora vamos montar no lugar e vamos ver qual é o resultado. Bom, já está no lugar, a fita já está rodando. Olha aí. Vamos lá para o frequencímetro. Aí que coisa linda, hein?
Perfeito, hein? Agora sim, eu acho que está resolvido, né? Mas agora eu preciso voltar com as peças originais dele, né? Retirar as minhas e colocar as dele no lugar. E aí depois eu volto aqui novamente para a gente confirmar aí a rotação, né? Ok? Então vamos na sequência. Então, já estou com as peças dele no lugar. Aqui estão as peças do meu. Ok? Vamos dar uma conferida aqui. Olha aí. Vamos aguardar um pouquinho. É, ficou legal, hein? Ficou estável, ficou muito bom mesmo. É isso aí. Ainda bem que ficou resolvido, né? E aí, ajudante? Ficou bom? Fala? Sim. Tá bom. Então pessoal, eu vou montar aqui tudo, tá? E depois então eu coloco aqui uma música para a gente poder ouvir. Vamos na sequência. Então, vamos aqui ao primeiro teste com música. Ok, vamos procurar uma música aqui com piano. Não é bem essa que eu quero não. Tem outra aqui só de piano. Vamos adiantando aqui pra gente ver se eu caio nela.
É isso aí. Bom, então eu vou montar o aparelho todo, vou montar o painel, vou montar tudo, tá? E aí por último, eu deixo esse lado todo da fita aí tocando, para quem quiser escutar, ok? No final do filme, do vídeo. Então vamos lá. Então, aparelho montado. Eu acredito então que agora não vai dar mais problemas, né? Caso aconteça, eu faço um novo vídeo aí e mostro para vocês, tá bom? Mas tudo der certo agora, vai caminhar, né? Deu muito trabalho, mas tá resolvido. Então é isso. Eu vou deixar aí a fita toda rodando, ok? Para vocês poderem ouvir. E é isso, né? Vamos dar continuidade aqui aos trabalhos. Bom, então se você está chegando agora no canal, assista meus outros vídeos e se você gostar, se inscreva e marque o sininho para não perder os próximos vídeos. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixe seu joinha aí para ajudar. Se você não gostou, deixe seu dislike, mas o importante é participar. E caso queira, deixe seu comentário que eu terei o maior prazer em respondê-lo. Bom, último recadinho, caso você queira entrar em contato comigo, não deixe o seu número de telefone ou seu e-mail nos comentários. Outra pessoa pode entrar em contato contigo se passando por mim e lhe aplicar um golpe, ok? Então, caso queira, manifeste a sua vontade que eu lhe forneço o meu e-mail e você entra em contato. Então vamos lá? Forte abraço a todos.